E a coisa tá ruim para o Nicolas Ferreira e também para o Pazuello. Neste domingo aí, sábado e domingo, foram dias de terror. Eu vou contar essa situação aqui diretamente, né, com todos os detalhes do Pazuello, que foi aí um restaurante, a mulher, de certo modo, partiu para cima dele, de maneira um tanto que, né, agressiva, a coisa ficou complicada lá pra ele, o pessoal começou de certo modo a falar, tipo, sai daqui, né, a mulher chegou até a chamar o Pazuello de assassino, né, você tá vendo aí no restaurante. Eu vou contar essa briga, esse quebra-pau que teve. E a outra situação é do senhor Nicolas Ferreira, que tá, de certo modo, também numa situação tanto que complicada. Agora, mais um processo, tá? Que vai responder aí. Você percebeu uma coisa em relação aos bolsonaristas? Que geralmente eles sempre estão nas páginas policiais, os caras nunca param nunca estão nas outras páginas, tipo, do dia a dia, de opinião, nada disso. A coisa sempre está do lado das páginas policiais, dos piores, né, das piores páginas. Os caras estão lá, nas páginas criminais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos começar falando aqui sobre essa notícia aqui, ó, do Nicolas Ferreira, que tá com um problema lá, de certo modo, com a polícia. Que agora ele inventou simplesmente uma modalidade. Qual é a modalidade? Eu vou falar para vocês aqui. É uma matéria que saiu aqui no Globo e a gente vai falar sobre a situação também do Pazuello, que está, de certo modo, em pânico e está colhendo aquilo que, de certo modo, ele plantou, e é bem justo. Esses caras estão nas páginas policiais. Você não vai ver aqui eu falando, esses caras estão em obras maravilhosas, lutando pelo Rio de Janeiro, lutando por Minas Gerais. Não. Você vai ver aqui isso daqui, ó, tá? Nicolas Ferreira com problema na justiça, Nicolas Ferreira com problema com o Ministério Público Federal. Você vai ver, esses são os episódios aqui do dia a dia. Seja do sábado, seja do domingo, seja da segunda, é sempre isso. Sabe por quê? Porque esses caras não têm o objetivo de trabalhar nem por mim, nem por você. Mas, de certo modo, antes de dar a minha aqui opinião, eu vou falar o que tá acontecendo aqui. Falando de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, a situação do Nicolas Ferreira, que tá com problemas na justiça, e também o Pazuello, de certo modo, tá com problema aí com a população, que estão partindo para cima. O que que aconteceu? Érica Hilton denuncia Nicolas Ferreira ao Ministério Público por transfobia, né? Após o deputado ironizar a jogadora. Então tá aqui, tá? O Nicolas Ferreira, e eu já cansei, cara, a gente fala aqui, o povo não acredita, mas aqui, tá aqui. Esse é o cara que foi um dos deputados, acho que não mais votado, um dos mais votados, se não o mais votado do Brasil. O que que aconteceu nesse quebra-pau aqui, nesse pânico aqui, de certo modo, com a deputada? E até a matéria do Globo aqui, né, ela foi um tanto que diferente. A deputada federal Érica Hilton, que, como vocês já estão sabendo aí, ela literalmente acionou o Ministério Público Federal. De certo modo, chamou o Ministério Público Federal para briga contra quem? O Nicolas Ferreira, tá? Que é seu colega lá, também parlamentar, como já mencionei. Em representação enviada à Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão, a Hilton, né, a Érica Hilton, afirmou que o bolsonarista, o Nicolas Ferreira, cometeu aí diversos crimes, né, de discriminação, violência. Então, é mais ou menos aquela situação e opressão contra adolescente por uma postagem veiculada por ele nesta manhã. Então tá aqui, a situação é essa, né? Extremamente constrangedora. Isso porque o Nicolas Ferreira ironizou a jogadora de esporte não binária, tá? A Nicolas aí ironizou a jogadora, tá? Nessa quinta-feira, a jogadora que venceu aí um prêmio de esportes nas categorias de melhor atleta feminina aí de Valorant, tá? Então tá aqui o Nicolas Ferreira mais uma vez. E aí a deputada não perdeu a oportunidade e já acionou o Ministério Público Federal. Na postagem aí na postagem do deputado na rede social lá, Twitter, né, antigo, há registros no momento que em que o SRN recebe seus troféus, né? E aqui, tá aqui, as mulheres estão perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres. Então, tá aqui, essa é a fala do Nicolas, sempre, tá? E você sabe o que é o pior disso daqui? A gente já vai falar do Pazuello, mas você sabe o que é o pior de tudo isso? Aqui é o seguinte:
é que pessoas como essa, como o Nicolas Ferreira, eles recebem voto, recebem milhões de votos. E esse cara, como eu já mencionei aqui, ó, a questão em especial do Nicolas Ferreira, ele poderia estar fazendo muito, aliás, poderia fazer alguma coisa para Belo Horizonte, para Minas Gerais, mas não faz nada. E qual é o objetivo dele? Por que ele não faz nada? Porque ele percebe que a população gosta daquele discurso chinfrim, que uma parte da população se sente, de certo modo, representada por ele. Mas isso não muda, não melhora o quadro de, né, não diminui a fome, isso não traz, de certo modo, a saúde, isso não traz a segurança, mas por que o Nicolas continua? Ele continua porque, de certo modo, esse discurso dele, chinfrim, causa transtorno, constrangimento, e, de certo modo, oprimem, consequentemente, uma classe menor da sociedade. Mas ainda bem que temos pessoas como a Erika Hilton e como outras aí que, de certo modo, estão partindo para cima e não estão deixando isso barato. E é importante isso acontecer, partir para cima, nesse sentido, juridicamente, porque assim o Nicolas Ferreira, ele não vai fazer mais. O Nicolas Ferreira, ele não vai mais, de certo modo, oprimir as pessoas. Se isso faz ganhar voto, na próxima eleição ele não vai mais utilizar esse discurso. Ele vai ter que fazer alguma coisa de útil para Minas Gerais, de certo modo, e para o Brasil, porque se ele não fizer, ele não vai ser eleito. Porque se todas as vezes que o Ministério Público partir para cima dele, e, de certo modo, colocar o Nicolas no seu devido lugar, ele não vai mais fazer isso. Que de certo modo, desejo é esse, de certo modo, de confrontar as pessoas que têm uma opinião sexual diferente da dele, tá? Isso né? Enfim, mas e aí? Que vantagem que o Nicolas ganha nisso? Enquanto isso, eu já mencionei para vocês, lá em Belo Horizonte, lá, existem muitas pessoas em situação de rua, aumentou o número lá de forma absurda. Minas Gerais lidera aí o ranking das estradas com maior número de acidentes. Enquanto isso, o Nicolas Ferreira, ele está, de certo modo, lá, né? Todas as vezes, quando tem a oportunidade de atacar as pessoas, eles estão lá. O Nicolas Ferreira tá lá em cima, os bolsonaristas de modo geral. E você dificilmente vai ver esse cara aqui, o Nicolas Ferreira, ou de certo modo qualquer um deles, Zambelli, ou Carluxo, como o pessoal chama de modo carinhoso, né, o Carlos Bolsonaro, de qualquer um deles, ou até mesmo o próprio Bolsonaro, você não vai ver esses caras, de certo modo, lutando pelo povo brasileiro e sim, de certo modo, querendo constranger. Porque o papel deles não é proteger a sociedade, e sim, de certo modo, se beneficiar através do sofrimento alheio. E assim, ó, as pessoas que estão votando no Nicolas, achando que ele está causando dor e sofrimento, né, a um grupo menor da sociedade, essas pessoas estão enganadas. Da mesma forma que o Nicolas e Companhia Limitada fazem com essas pessoas, como tentam, ou pelo menos tentaram fazer com a Erika Hilton e dentre outras pessoas aí, ele faz também através das aprovações lá dos projetos brasileiros, tá? Só que lá ele faz sofrer de modo coletivo a sociedade brasileira. Então tá aí. Parabéns a Erika Hilton, que partiu para cima, né, que está ainda aí em cima. Espero que o Ministério Público, que é o Custos Legis, que é o fiscal da lei, de certo modo, parta para cima e coloque o Nicolas no devido lugar. Assim que ele tomar aí uns 10 processos e perder todos eles, é claro, além disso, perder os processos, pagar, de certo modo, uma indenização considerável e perder o mandato dele, aí ele vai parar e vai se colocar no local onde ele deveria estar, que é defendendo o povo e não atacando os menos favorecidos. Agora, de certo modo, falando aqui, né? Gente, eu tô fazendo assim, hoje é um vídeo mais rápido, então vocês não levam a mal. Agora falando aqui sobre a situação, de certo modo, do Pazuello, que foi chamado de assassino. Essa que é a realidade lá no Rio de Janeiro. Foi o seguinte, tá? Aqui você tá vendo aqui a situação um pouco da manchete. É assim, o Pazuello, né, foi eleito aí, de certo modo, pelo povo brasileiro, como vocês sabem, né, pelo menos uma parte do povo brasileiro, pelo PL, tá? O Pazuello fez um péssimo serviço aqui, se é que assim a gente pode dizer, fez um desserviço para a população brasileira, ele e o Bolsonaro junto aí, consequentemente. E aí, o que aconteceu? Ele foi, de certo modo, aí o ministro, se é que assim eu posso dizer, ministro da Saúde, uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Um cara sem conhecimento técnico nenhum da área sendo ministro da Saúde. Fez muitas pessoas sofrerem. Vocês viram lá como é que foi a situação lá no Amazonas. Diz que era especialista em logística, e de logística, especialista em logística não tem nada. Esse cara, eu ia até, né, mas é bom a gente, de certo modo, respeitar a imagem do Pazuello, apesar que ele não fez isso com o povo brasileiro. Enfim, foi o pior ministro da Saúde de todos os tempos. Lá, foi um estrago, um desastre lá
de certo modo, lá no Amazonas, no Brasil todo. Essa que é a realidade. Aí, né, ele, de certo modo, com medo do braço da justiça, o Pazuello, esse cara aqui, ó, esse senhor aqui, ó, que você tá vendo aqui, você tá falando assim, ah, mas não tô lembrando dele, Cláudio, ó, é esse cara aqui, ó, esse aqui é o Pazuello, e lembrando, é matéria do UOL, esse aí que é o Pazuello, tá? Então ele foi o pior ministro lá da saúde, enfim. Aí o que que acontece? Você sabe que aqui no Brasil, de certo modo, para que as pessoas sejam, consequentemente, eleitas, não precisa de milhões de votos, tá? Só simplesmente o Bolsonaro apontar, como diz o Queiroz, apontar um cara lá, votaram nele e ele foi eleito. Escapou dos braços da justiça temporariamente. Aí, o que que acontece? Ele achou o Pazuello aqui que, de certo modo, ele iria de que tava tudo certo, que tava tranquilo. Só que não. As pessoas podem até, de certo modo, a mídia, a Plim Plim lá, o Pigo, o pessoal fala da imprensa golpista e tal, partido da imprensa golpista, podem até esquecer, podem até não mencioná-lo constantemente como o desserviço que ele fez aqui no Brasil, de modo geral. Sim, isso pode acontecer, só que muitas pessoas têm memória aqui no Brasil. E aí, o que que acontece? O Pazuello falou assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o que que eu faço? Eu vou lá no restaurante, chego lá, sou deputado Pazuello, coisa e tal, tô de boa, tô tranquilo. Só que não funcionou bem assim. O Pazuello chegou lá no restaurante lá e tal, chegou todo pomposo, sentou bem ali, de certo modo, daquela maneira mais tranquila, ali escondidinho e tal, né? Com o capuz, praticamente assim, né? Praticamente assim. Gente, eu nem pedi o like, mas deixa o like aí, na moral, dá essa força pra gente, ó. Aí, o Pazuello chegou lá escondido lá no restaurante, pá. Aí, de repente, desculpa a linguagem, tá? O pai, mas enfim, né? Ele chegou lá no restaurante e tal, tava tudo tranquilo, aparentemente. E aí, de repente, tá lá almoçando lá e tal, fazendo um lanchinho, né? Aí tá aí o Pazuello fazendo aquele lanchinho lá no Rio de Janeiro, achando que tava tudo tranquilo. Ah, tô aqui, eu tô com o Bolsonaro, tá de boa. Não tá, não. Chegou uma mulher, né? E a mulher também... Chegou uma mulher, não, acho que ela já estava lá no restaurante, como também tava lá almoçando. E aí olhou, viu, poxa, aquele ali é o desministro da saúde, é o ministro da insegurança, que gerou transtorno, constrangimento. Eu tô aqui dando risada, mas é de nervoso. Ele chegou lá, que gerou transtorno, constrangimento para o povo brasileiro durante todo esse tempo. Ah, não. Não vai ficar assim. Aí o que que a mulher fez? A mulher tava saindo, né? E chamou ele de assassino, né? Você já sabe. E aí começou. Aí o pessoal já começou a, de certo modo, a reconhecer que era o Pazuello, que era o ministro lá que gerou toda aquela bagaceira lá, que vocês já sabem. Foi preciso outros, né? Influencers, né? Enviar vários dinheiros, vários né, recurso financeiro para socorrer o Amazonas, porque ele, Pazuello, não mandou nada para lá, de certo modo, não sei se é a pedido do Bolsonaro ou não. Comenta aí se você lembra um pouco da situação. Mas enfim, tá? Começou um levante lá, começou um clamor lá, de certo modo, lá no restaurante, e aí o pessoal falou assim, olha, eu quero que descontem, eu quero que vocês me deem desconto aqui na comida, porque a presença desse Pazuello é insalubre. Aí você fala assim, pô, Cláudio, é perigosa. Aí você fala assim, pô, Cláudio, você tá suando, você tá nervoso, né? Tá calor, eu acho que você, né, tá imbuído de forte perturbação momentânea, você está com raiva. Não. Saiu aqui no UOL e eu vou te mostrar a parte onde o pessoal começou a questionar a presença desse cara lá, tá? É realmente complicada aqui a situação. Deixa eu pegar aqui, ó. Outros clientes pediram descontos pela presença de Pazuello, com argumento de que a presença dele representava insalubridade, certo? Então, essa é a situação. Talvez a imprensa pode até esquecer, ou pelo menos fingir que esquece, como diz o caso do outro... um gigantesco que tem aí na plataforma, fala que, de certo modo, né, o pessoal que paga o cheque, essa que é a realidade, mas o povo não esquece, tá? Bolsonaro, Pazuello, Moro, Nicolas Ferreira, todo esse pessoal, de certo modo, eles geraram um transtorno, constrangimento para o Brasil, e mais cedo ou mais tarde eles vão, de certo modo, pagar por tudo aquilo que fizeram para com o povo. E eu espero ardentemente uma parte da população tem essa consciência que é de fundamental importância. Se você quer, de certo modo, que o Brasil cresça, que o Brasil melhore,
e que volte a ser a sexta maior economia do mundo, a quinta maior economia do mundo, porque estrutura para isso tem, tá? Mas se você quer que isso realmente aconteça, não é para especificamente para você, no caso, né, os bolsonaristas ensandecidos, ficar votando em pessoas como essa daqui, ó. Não tem gabarito nenhum, de certo modo, para estar lá, mas de certo modo quem colocou lá também foi o Bolsonaro, mas enfim, né? Se você quiser que o Brasil cresça, pessoas como Pazuello dentro não podem estar lá, tá? E outra, deixa eu falar aqui, já aproveitar e já falar, que é de uma maneira rápida, de uma maneira expressa. Ó, seguinte, o Brasil tem estrutura para isso, o Brasil tem recursos naturais, tem tudo. Qual a diferença daqui, dentre outros, né? Entre Brasil e Japão, só para fazer um exemplo, a política. Brasil e França, políticos, tá? Brasil e Estados Unidos, político. Brasil e Alemanha, políticos, tá? Lá os caras, de certo modo, podem até ter ali, de certo modo, o capitalismo, né? Uma parte ali do capitalismo, mas os caras pensam no país. Aqui não. Aqui o cara, de certo modo, causa transtorno, constrangimento, que é o caso do Pazuello aí, o Bolsonaro. Nicolas Ferreira, de certo modo, humilhando as pessoas, constrangendo as pessoas, tá? E, de certo modo, ainda, né, querem aí, de certo modo, constranger as pessoas e, de certo modo, ainda recebem voto. Então, essa é a diferença, tá? A diferença é política. E se você votar no político ideal, eu não vou aqui, não dá pra, né, pra gente comentar muito sobre esse tema aqui. Mas, se você, né, de certo modo, votar de forma correta, isso não vai ter problema, tá? A gente vai conseguir mudar essa história. Só não muda se, de certo modo, as pessoas continuarem votando em pessoas como Nicolas Ferreira, né, Carluxa e companhia limitada, beleza? Ó, seguinte, aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Obrigado pela presença. Desculpa nesse vídeo aí, mais domingo, você sabe como é que é. É uma correria, né? E desculpa nesse vídeo no sentido de, né, ser mais agitado, mas é em razão do tempo mesmo, beleza? Obrigado pela presença, deixa um like aí, comenta o que você achou, né, dessa situação aí do Pazuello, Nicolas Ferreira e companhia limitada, beleza? Valeu, um abraço.